segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 18. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 21. Todos acharam? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar conta com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com o que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele e a sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, tomou pela garganta, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar a seu senhor tudo que foi feito. Seu senhor, então, chamando, disse: servo perverso. Na tradução de vocês está mal, né? Perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Aí deve estar verdugos na Bíblia de vocês, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, mais uma palavra aqui, né, para nós meditarmos nessa noite. Mais uma vez, Jesus, ao ser indagado, perguntado por Pedro sobre uma questão importante, ele conta uma parábola, que era, como eu já ensinei aos irmãos aqui várias vezes, uma forma pedagógica que Jesus utilizava para ensinar sobre vários assuntos da vida. E esta parábola, não sei se os irmãos perceberam, como algumas outras que Jesus vai falar, ele vai falar aqui, mencionar dinheiro. Vocês perceberam que ele mencionou dinheiro aqui nessa parábola? Como em outras parábolas, Jesus também traz o assunto de dinheiro, finanças. Porque, irmãos, existe uma doutrina na Bíblia, eu falei aqui na escola dominical hoje, que ela se chama economia de Deus. O que é a economia de Deus? É uma doutrina bíblica que mostra a administração de Deus em relação a todas as coisas. Assim como uma governanta, ou como o dono de uma casa, melhor dizendo, o dono de uma casa, ele governa a sua casa e coloca as coisas no lugar, ele zela para que aquelas coisas sejam muito bem administradas em todos os âmbitos. Deus faz isso também com o seu reino. Deus, na sua economia, ele administra tudo com muito cuidado, detalhadamente. E Jesus aqui está falando sobre dinheiro, como ele falou em outras parábolas, para que aqueles que fossem espirituais
pudessem ter uma percepção de como deveriam administrar suas vidas, fundamentado nas questões do cotidiano, nas parábolas, utilizando também essa reflexão sobre a economia de Deus. E nós vamos ver Jesus falando algumas vezes sobre dinheiro, finanças, até porque na Bíblia nós encontramos que a avareza é um tipo de idolatria. Quem ama o dinheiro exacerbadamente, ele acaba sendo idólatra. Ele ama o dinheiro, está acima de qualquer coisa para ele. E Jesus aqui está trazendo vários ensinamentos. E o primeiro princípio que ele nos ensina aqui, nesse texto, é que existe uma dívida que nós tínhamos com Deus, que era impagável. Não tinha como nós pagar essa dívida. Essa dívida, ela corresponde à salvação da nossa alma. Não havia nenhuma possibilidade de nós conseguirmos, através dos nossos méritos, esforços, ou até dinheiro, se nós tivéssemos muito dinheiro, a gente conseguir pagar essa dívida que nós contraímos, que é chamado pecado. Os pecados são dívidas que nós vamos contraindo diante de Deus, ele vai se acumulando e ele forma uma grande dívida, e depois ela precisa ser pago. Então, o que nós percebemos aqui é que Jesus está nos ensinando esse primeiro princípio, até porque Colossenses, vamos projetar esse texto aqui, Colossenses 2,14, que é um texto muito conhecido, mas que mostra exatamente o que eu estou falando, de como essa dívida foi paga. Nenhum de nós conseguiríamos pagar essa dívida. Observe Colossenses 2,14, e havendo riscado o escrito, outra tradução fala cédula, como se fosse uma promissória, né? De dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Tem uma tradução que fala totalmente na cruz. Dessa maneira a dívida foi paga. O que era impagável, Jesus pagou, derramando o seu sangue por nós na cruz. Isso aqui é muito importante nós termos em mente. Isso precisa estar no nosso coração. Entender que nós só estamos aqui hoje porque Ele já pagou a nossa dívida. Agora observe comigo, o que é que esse texto está nos ensinando? Jesus está falando aqui, eu vou mostrar para os irmãos hoje, da onde Jesus tirou esse negócio de 70 vezes 7. Porque quando Pedro pergunta para ele, Pedro está se fundamentando também num assunto do Antigo Testamento, e Jesus vai fundamentar no mesmo assunto para dar a resposta, porque Jesus tem resposta para tudo, Ele mesmo, Ele é a própria palavra. Por isso que a palavra se interpreta, porque Jesus ele já ia falando as parábolas e interpretando elas também. E Jesus então, ele vai dizer, olha Pedro, não é 7 vezes, ele pergunta, Senhor, é 7 vezes que nós temos que perdoar o nosso irmão, quando ele porventura pecar contra nós? É 7 vezes? E Jesus vai dizer assim, olha Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. E muita gente eu já ouvi dizer assim, que nós temos que perdoar todos os dias, 490 vezes. E 7 vezes 7, 49, daria 490, mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus não está ensinando esse princípio de perdoar 490 vezes todos os dias, embora ele vá utilizar a matemática. Então Jesus, para responder, ele traz agora à luz uma parábola, e ele diz assim, o reino do céu, mais uma vez, observem, o reino do céu. Jesus nunca deixou de tocar nesse assunto. É semelhante a certo rei que quis acertar as contas com os seus servos. Isso vai acontecer conosco um dia, irmãos. Um dia Deus estará acertando a conta com a humanidade, e com cada um de nós também que estamos na igreja, professando o nome dEle. Um dia, o Rei dos Reis estará colocando os homens diante dEle, e acertando as contas. Isso vai acontecer. E Jesus então diz que esse rei,
começou a acertar as contas e foi apresentado para ele uma dívida de um daqueles homens que era impagável. Não tinha como ele pagar. Existia uma lei chamada Código de Hammurabi, isso é lá do tempo de Abraão, mas que era aplicado nesses dias aqui ainda, que quem não tinha o que pagar, se ele não tinha dinheiro para pagar a sua dívida, os filhos eram levados, a esposa era levada, todos os bens dele eram levados. Então você pode pensar, esse homem, coitado desse homem, ele não tinha como pagar, mas esse homem tinha como pagar. Ele não tinha dinheiro para pagar, mas ele tinha posses, porque o seu Senhor vai dizer: vende tudo, pega tudo dele, a esposa, os filhos, a casa dele, até que a dívida seja paga. Agora, vocês perceberam uma coisa, irmão? Acompanhe comigo na sua Bíblia. No versículo 24, começando a acertá-las, foi apresentado um que devia 10.000 talentos. Você sabe quanto que é 10.000 talentos? Isso aqui está falando de peso. 342 toneladas. 342 mil quilos. É claro que esse homem não ia ter esse dinheiro para pagar. Quando percebeu que não tinha, o rei disse: pega a casa dele. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha patrimônio. Porque esse homem não era um homem pobre. Ele contraiu essa dívida com o seu senhor, investindo em negócios. Ele não era pobre, ele tinha o dinheiro. Aliás, ele tinha o patrimônio. E a Bíblia diz agora que então ele se coloca diante do seu senhor e pede compaixão, misericórdia. E o senhor, ele diz: vou pagar, senhor. E o senhor dele, o rei, naquele momento ele é tocado no coração, e ele diz, mandou soltar ele. Solta ele, a dívida dele está perdoada. Era muita dívida, irmãos. 342 toneladas. Agora observe como é o ser humano. A Bíblia diz que ele saiu dali e encontrou um conservo. Você sabe o que é um conservo? É um servo do servo. Ele era servo do rei, e esse aqui era servo dele. Como no caso de Josué. A Bíblia diz que Moisés era servo de Deus, Josué servo de Moisés. E esse homem devia para ele, quanto que está na sua Bíblia aí? 100 dinheiro, 100 denários. Isso daqui, um denário, nós precisamos entender isso daqui. Um denário corresponde ao salário de um dia de serviço. Logo, ele devia 100 dias de serviço para esse homem. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, é que quando nós devemos algo impagável, que nós não temos como pagar, não é colocado o valor em dinheiro. Vocês perceberam? Aquilo que não poderia ser pago, foi colocado em peso, não em dinheiro. Mas aquilo que pode ser pago, 100 dias de trabalho, foi colocado em dinheiro. Olha, irmãos, a sabedoria de Deus, a sabedoria de Jesus para ensinar sobre as coisas que nós vivenciamos na nossa vida, cada momento. Não existe possibilidade de ninguém ser igual a Jesus. Olha como que Jesus está contando essa parábola para os discípulos. E nesse momento, esse homem não vai perdoar o outro. A dívida dele era tão impagável. Por acaso vocês já viram alguém conseguir viver 342 toneladas? Nós colocando em denário, que cada denário corresponde a um dia, seria 342 milhões de dias, certo? Alguém vive esse tempo? Você já viu um ser humano viver 342 milhões de dias? Alguém vive isso? Não vive. Não era possível pagar. O outro, 100 dias o ser humano vive. O outro tinha condição de pagar, mas ele não quis receber do outro, esperar como, aliás, o que faltou aqui, foi a lei da reciprocidade. Tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, façai vós também. Como o rei foi misericordioso com ele, ele deveria ter sido com o seu servo. Jesus, nesse momento que ele está ensinando, a partir do versículo 25,
Jesus está trazendo aqui, irmãos, Jesus está utilizando princípios do Salmo 41. Eu quero que vocês observem comigo, projete ali por favor, o Salmo 41, a partir do verso 1, para vocês verem como que Jesus está utilizando o Salmo 41 para ensinar o que os discípulos queriam saber. O Salmo 41, é muito importante a gente entender isso daqui, é algo que Deus está nos revelando nessa noite. Bem-aventurado aquele que considera o pobre, o Senhor o livrará no dia mau. Primeira coisa, quem considera o pobre, esse homem recebeu a benevolência do seu Senhor. O outro conservo seu era muito mais pobre que ele, logo, presumindo que ele deveria também ter perdoado a dívida do pobre, mas ele não fez isso. Quem perdoa a dívida do pobre, e deixa eu explicar para os irmãos o que é um pobre. O pobre, irmãos, não é alguém, nós confundimos muito isso. O pobre não é alguém que anda pedindo as coisas aí fora. Não, esse não é o pobre. O pobre é outro tipo de pessoa. Você sabia que na grande maioria das vezes que as pessoas andam pedindo as coisas na rua, se você for trazer um histórico dele, conversar com ele, conta a tua história para mim, você vai descobrir que existe uma maldição sobre a vida daquela pessoa, porque o pedinte, aquela pessoa que vive pedindo, ele é considerado miserável pela Bíblia. Ele não é o pobre. O pobre, irmãos, ele não pede. O pobre, ele pode passar pela dificuldade que for, se ele é um servo de Deus fiel, Deus preparará alguma coisa para ele, Deus usará alguém para abençoar ele, Deus criará situações para que ele seja abençoado, e ele nunca vai mendigar o pão, porque foi Davi que falou isso. Eu fui moço e agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você sabe de onde que vem esse princípio, que uma pessoa pedinte, errante no mundo? Você já viu reportagens sobre pessoas que andam, que são andarilhos? Eles voltam para casa, eles têm família, alguns deles têm, a família tem condição financeira, alguns deles já tiveram empregos, mas eles não conseguem, eles gostam de ficar andando no trecho. Isso aí já está provado, pedindo, porque eles não são pobres, eles são miseráveis. É um princípio que acontece lá em Caim, quando Caim matou o seu próprio irmão, Abel. Deus coloca essa maldição sobre Caim. Isso é extensivo para essas pessoas que, principalmente pessoas que matam os pais, matam as mães, matam o irmão. Isso é chamado parricida, matricida. Esse princípio está nas Escrituras. Esse não é o pobre. O pobre é esse homem aqui que nós estamos falando, que o seu patrão, que era servo do rei, que teve a sua dívida perdoada, não quis perdoá-lo. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que considera o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Primeira coisa, quem considera o pobre, quem ajuda o pobre, quem estende as mãos para ele, terá livramento no dia do mal. No dia mal, Deus enviará alguém na sua casa, Deus enviará o seu anjo, alguém te socorrerá, alguém estenderá as mãos para você, e você saberá que é Deus que está usando aquela pessoa. Verso 2: o Senhor guardará e conservará em vida, será abençoado na terra. Tu, Senhor, não entregarás a vontade dos seus inimigos. Percebeu? Quem atende o pobre, o que Deus tem para ele? Será livrado do dia mau, a vida será conservada. Isso pode ser livramento de acidente, isso pode ser livramento de uma enfermidade, como está acontecendo agora, isso pode ser livramento de alguma coisa muito ruim. Deus está dizendo para nós aqui, quando nós atendemos o pobre, quando nós estendemos as mãos para os pobres, Deus com certeza, Ele agirá na nossa vida. Verso 3, volta um pouquinho, verso 2, preste atenção. O Senhor não entregará a vontade dos seus inimigos. Eu vou mostrar para vocês qual é a vontade dos inimigos para nós. Próximo verso: o Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu lhe amaciarás. Tem uma tradução que fala: afofará o travesseiro, a cama, na sua doença.
Perceberam o que Deus faz com quem tem compaixão, com quem estende as mãos para o pobre? Mesmo na doença, Deus assiste ele ali. Mesmo na enfermidade, Deus vai afofar o seu travesseiro. Você sabe o que é afofar o travesseiro, irmãos? Você já pensou nisso? Eu já trabalhei dentro de hospital, e eu trabalhei dentro de UTI, e de vez em quando o doente, ele estava tão afadigado, né? Tão abatido, e eles falavam assim: vira aqui, você pode virar o travesseiro para mim, por favor? Aí eu ia lá, pegava, levantava a cabeça dele, virava o travesseiro, colocava, acomodava a cabeça dele. Aí ele dizia assim: nossa, parece até que eu já melhorei, porque olha como ficou geladinho esse travesseiro. É mais ou menos isso que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo que chegar, que você puder fazer bem, faça, viu? Porque Deus nos recompensará. Ele tem a recompensa na mão. Aquilo que os homens não te recompensarem, espera em Deus. Aquilo que você investe no reino de Deus, espera que vai voltar na tua mão. Glória a Deus. Pode passar. Olha lá, verso 4. Disse eu da minha parte: Senhor, compadece de mim, sara a minha alma, pois pequei contra ti. Pode passar. Agora observe, a Bíblia diz que quem socorre o pobre será livrado da vontade do inimigo. Sabe o que os inimigos querem de nós? Olha lá, os meus inimigos falam mal de mim. Primeiro, que eles vão nos difamar de todas as formas. Segundo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Você sabe o que é perecer o nome, irmãos? As pessoas que odeiam alguém, ela não quer que a outra pessoa prospere em nada. Hoje nós quase não vemos mais, mas antigamente a gente passava de frente a um comércio e era comum estar escrito, por exemplo, Mercearia Souza, Mercearia Castro, Supermercado Teixeira. Estou dando só um exemplo, porque o nome da pessoa estava atrelado ao seu negócio. Você já viu assim? É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Quando ele vai morrer? Quando que o negócio dele vai falir? Isso é sério, irmãos. Atenda o pobre, seja misericordioso, tenha compaixão. Deus não vai deixar que os inimigos possam tripudiar sobre você. Atenda o pobre, Deus vai cuidar da sua casa. Atenda o pobre, Deus vai enviar alguém no momento certo, na hora certa. Deus tem o socorro, Deus tem alguém. Deus vai mandar os corvos lá para enviar pão, carne. Eu sou testemunha viva disso. Quantas vezes, né, pessoas, eu passei por aí em algumas cidades, dirigindo igreja, e alguém sempre chegava com alguma coisa, alguém sempre enviava alguma coisa. Recebi cestas na minha casa, que eu não sei quem mandou até hoje, né? Pessoas que Deus usou, viúvas, como eu já dei testemunho aqui, irmãs, uma que partiu para o Senhor esses dias, né? Mandava cada 15 dias, né? Ela fazia feira, e ela mandava a filha dela com uma sacola muito pesada na minha casa, e eu dizia para ela: irmã, por que a senhora não pediu para eu ir buscar lá? Não, pastor, fica tranquilo, é bom que ela anda um pouco. Ela chegava lá com muita coisa na sacola. Eram pessoas que Deus enviava, né? São pessoas que Deus usa. Você já recebeu alguém na tua casa que te socorreu de alguma coisa? Você já recebeu alguém que você sentiu que foi Deus? Você já recebeu um socorro vindo dele, do alto? Você percebeu: é Deus, a mão de Deus está sobre mim, e foi Ele que fez isso, foi Ele que usou essa pessoa, foi Ele que fez, Ele ainda faz, irmãos. Glória a Deus. Eu já dei um testemunho para os irmãos aqui. A esposa do pastor Alderi Nelson, né, que é um ensinador que eu gosto muito de ouvir, ela veio dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Ela estava com câncer, ela veio para morrer aqui. E quando ela chegou lá em Belém, que é a cidade deles, ele ficou para trás lá para vender tudo que ele tinha, vender tudo, para vir embora. Hoje ele já está de volta lá de novo, voltou para lá. Vocês acreditam que quando ele chegou aqui, ela foi num médico aqui, os médicos americanos tinham desenganado ela: pode ir para sua terra, você vai morrer, falou para ela.
E quando ela chegou aqui, ela foi numa médica. E quando ela entrou dentro do consultório daquela médica, a médica chamava Fé. Vocês acreditam nisso? A mulher se chamava Fé. Como que a senhora chama? Fé. Não, eu estou perguntando o seu nome. Meu nome é Fé. Eu já sei porque você está aqui, a médica falou para ela. Eu não vou te consultar, eu vou orar por você aqui agora. E Deus vai te curar. Colocou a mão nela, irmãos, a médica. Fé. Quando ela colocou a mão nela, ela foi curada. Lá nos Estados Unidos, o pastor Alderi parou num posto de gasolina e veio uma caminhonete vermelha, ele falou, aquelas caminhonete vermelha grande americana, e parou na contramão. Imagine fazer isso nos Estados Unidos, que eu estou falando para os irmãos aqui, é verdade, viu? E parou, e ele falou assim, era um negão, um pregador, negão, ele falou. Ele desceu e veio na minha direção falando em inglês, falou assim: homem, Deus está curando a sua mulher lá no Brasil agora. E ele falou: o quê? E o negão entrou na caminhonete e foi embora. E depois a sogra dele ligou falando: Alderi, aconteceu um milagre aqui, a sua esposa foi curada. Ela conheceu uma médica que chamava Fé. Glória a Deus. Isso é coisa de crente, irmãos. Isso é real, é verdadeiro. Jesus Cristo ainda faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não deixe de estender a mão para alguém. Glória a Deus. Olha aqui, acompanhe comigo. Pode passar o próximo. E se algum deles vem ver-me, diz falsidades no seu coração, amontou a maldade, e quando ele sai, é disso que fala. As pessoas que não gostam de nós, olha o que eles fazem, ó. Voltando um pouquinho. Algum deles vem ver-me, se ele estiver doente, né? Falsidades no seu coração, amontou a maldade. Quando ele sai, é disso que fala. Verso 7. Todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim maquinam o mal, dizendo: olha lá, alguma coisa ruim se lhe apega, e agora ele está deitado, está doente, não se levantará mais. Perceberam? Há poucos dias eu estava ouvindo uma reportagem. Não sei se os irmãos viram essa reportagem. Os irmãos sabem que o presidente Bolsonaro teve Covid, né? E entrevistaram um deputado. O deputado disse assim: força Covid. Força Covid. Deputado da oposição. Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Ele morreu de Covid. Ele não sabia que estava com Covid. E quando ele soube que o presidente estava com Covid, ele disse: força Covid. E o Covid teve força mesmo. Irmãos, é sério. Nós vivemos no mundo dos homens. Deus é o nosso protetor. Deus é o nosso refúgio. Fortaleza presente na angústia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, diz o salmista, mas tu não serás atingido. O Senhor acampa o seu anjo ao redor dos que o temem. Jó só foi tocado, como a Andréia disse aqui, porque Deus permitiu, mas Deus restituiu ele, disse: na vida dele você não pode tocar, porque Deus é o dono da vida. Glória a Deus. Vamos voltar para aquele texto que nós lemos em Mateus. Eu já estou indo para o fim aqui, estou terminando. Mateus capítulo 18. Glória a Deus. Quando esse conservo dele pediu misericórdia, a Bíblia diz que ele colocou ele na prisão, encerrou ele na prisão, e não teve misericórdia. Os irmãos sabem o que é a prisão? Aqui, a prisão é o seguinte: uma pessoa que ela não consegue liberar perdão, ela não consegue perdoar, acontece que ela começa a ficar preso em doenças psicossomáticas, problemas que vão acumulando. Perdão é mandamento. Se nós vamos voltar a andar junto com a pessoa, eu já ensinei vocês aqui, é outra coisa. Tem pessoas que nós nunca vamos conseguir estar junto, andar junto, mas o perdão é mandamento. Nós temos que perdoar as pessoas. Perdoar porque nós também queremos ser perdoados. Não foi isso que Jesus ensinou na oração modelo? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem. Agora, concluindo, indo para o fim dessa mensagem, depois os irmãos em casa leiam o Salmo 109. No Salmo 109
Está todas aquelas referências que eu falei para vocês, sobre uma pessoa quando ela anda errante, pedindo, o que acontece com ela e por que acontece. Não é o pobre. Lê em casa o Salmo 109. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, para a gente terminar, o que é que Pedro e Jesus está querendo dizer, quando ele fala de 7 vezes, ou perdoar 7 vezes, Senhor, e Jesus vai falar assim, 70 vezes 7. O texto que ele está falando, Pedro está perguntando sobre perdão, por isso que ele vai contar essa parábola aqui, né? Então, nós vamos abrir a Bíblia agora, lá no livro do Gênesis, no capítulo 4, vamos observar com bastante atenção, o versículo 22, glória a Deus, olha lá, Gênesis capítulo 4, versículo 22, olha o que a Bíblia diz: a Zila também nasceu um filho, Tubal, Caim, fabricante de todo instrumento de corda, cortante, de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal, Caim, foi Naamã. Disse Lameque, sabe quem é Lameque? Filho de Caim, porque quando Caim matou Abel, o sangue de Abel foi derramado. Quando o sangue de Abel foi derramado, e a Bíblia diz que ele clama até hoje, não significa que Abel estava clamando por justiça porque Caim matou ele. Tem muita gente que pensa enganado. O escritor aos Hebreus vai confirmar que o sangue de Caim clama até hoje, de Abel, melhor dizendo. Mas por que ele está clamando? Ele não está clamando por justiça, ele está clamando por perdão a Caim, por incrível que pareça. Ele está clamando, o sangue de Abel que caiu, ele é um tipo do sangue de Jesus, ele representa, é um símbolo do sangue de Jesus que perdoa todos os homens. Então o sangue de Abel está derramado, clamando por justiça, para que Caim seja perdoado. Caim, ele foi amaldiçoado por Deus e foi morar ao norte do Éden. Agora olha lá, Lameque é um dos filhos de Caim. As suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, ele está falando para as mulheres dele: escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Primeira coisa aqui que ele já está errado, é que ele inicia, é o que começa a bigamia. Os irmãos sabem o que é bigamia, pessoas que têm 2 relacionamentos. Ele já tem 2 mulheres, ele já pega 2 mulheres, aqui. As minhas palavras, matei um homem por me ferir, e um mancebo por me pisar. Olha por que ele matou a pessoa. O rapaz, o jovem, pisou no pé dele, ele matou. Pode ir. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 70 vezes 7. Percebeu de onde Jesus está tirando essa ideia? Pedro está perguntando, é 7 vezes? Então Pedro poderia estar dizendo assim: eu teria que perdoar uma pessoa igual Caim? Jesus está dizendo, não, você tem que